E se eu te perguntasse qual carreira você deseja seguir dentro do direito? Provável que a maior parte das pessoas responderia advogado ou juiz. Porém, para Joxan Araújo Moura, esses cargos não chamavam sua atenção. Neste vídeo, eu, Egeu e os meus colegas Davi e Arthur fizemos uma entrevista para conhecer um pouco sobre a vida profissional deste homem dedicado aos estudos com foco nos concursos. Ao final, Joxan dá alguns conselhos e dicas para os alunos e alunas que sonham e se esforçam para estar nesse meio. Na entrevista feita por Davi, separamos algumas perguntas. Desde que eu iniciei a faculdade, por estar em Brasília, o meu objetivo não era nem mesmo seguir uma carreira jurídica em si, mas especialmente ter uma preparação para os concursos que são constantes em Brasília, né? Uma área que me chamava a atenção era justamente dos tribunais, até mesmo pensei em fazer concurso para juiz, para promotor, até mesmo advogado da União, mas todos esses cargos, eles não me chamavam tanto a atenção. Durante a faculdade, eu não iniciei lá para ser juiz, ou mesmo, vou advogar quando eu terminar. Não. Queria terminar o meu curso e depois poder prestar concursos. Aí, a área, naquele momento, não me interessava. Mas lá pelos idos da metade do curso, verifiquei um edital de um concurso para cartórios, para serventias notariais e registrais, e me chamou bastante a atenção. A partir dali, eu comecei a focar nesse tipo de concurso, né? Antes de terminar a faculdade, eu já tinha iniciado nesse processo de estudar para concurso de cartório. Assumi como cartorário aqui no estado do Espírito Santo. E, atrelado àquilo que eu imaginava, a atividade que eu escolhi, né, porque dentro do concurso de cartório existe várias especialidades, né, e eu escolhi uma serventia de registro de imóveis. E para mim foi muito uma felicidade enorme saber depois que era uma área que era apaixonante, era uma área muito gostosa de trabalhar. Então foi aí, iniciando o meu trabalho, voltando um pouquinho na faculdade, foi nesse momento ali, já no meio da faculdade, que me despertou esse desejo de fazer o concurso. Uma das principais habilidades é primeiro você querer. Já vi muita gente dizendo que quando você faz uma coisa querendo fazê-la, você já a completou pela metade. Hoje eu já digo que se você faz algo com boa vontade, você já tem em potencial. Basta que você dê tempo ao tempo. Estudo para cartório ou para qualquer outro concurso é isso, é não deixar de estudar. Basta que você delimite uma meta e não pare até encontrá-la. A qualidade principal é a persistência. Vários concurseiros falam, né, de que concurso foi feito para passar, não para passar, mas até passar, né? Então você tem que estudar com afinco, a vontade, a determinação de você querer chegar onde você pretende. É procurar conhecer da melhor forma, assim como vocês estão fazendo com essa entrevista, né? Conhecer o ambiente de cada profissão e assim você estudar focado naquilo. Na hora de você ter terminado a sua faculdade, você já pensar que, poxa, para onde eu vou? Não, eu já sei para onde eu prefiro ir, mas as habilidades que eu entendo são essas, elas são muito mais emocionais do que a própria habilidade do estudo, entendeu? Não basta eu saber estudar, tem que manter um equilíbrio entre toda a sua vida. Por exemplo, a atividade física é essencial, a questão emocional é super importante, a questão familiar, você tem que conciliar com sua família aquilo que você está fazendo. Enfim, nós somos várias funções, nós temos vários papéis. E não adianta você focar só em um que as outras desandam, entendeu? Então você tem que manter o equilíbrio também nesses pontos. Eu sou até um pouco suspeito de falar, porque eu gosto muito da minha atividade. Sou apaixonado pelo que eu faço. E uma coisa que é muito gratificante é você poder ajudar o outro, né?
E nós, na verdade, estamos nesse ponto, né? A gente está aqui para resolver uma dificuldade, uma demanda do cliente, do interessado, né? Eu também gosto muito de trabalhar com a própria regularização fundiária, que tem um foco muito relacionado à nossa atividade, né? E quantas pessoas a gente tem ajudado justamente pelo fato de nunca ter tido um imóvel em seu nome, né? Hoje a gente consegue trazer isso muito bacana. A pessoa, poxa, eu tinha mais de 30 anos que eu pensei que eu ia morrer e não ia regularizar o meu imóvel, entendeu? Dá uma sensação de gratidão muito grande, entendeu? É muito bacana. Então, assim, esses são um dos frutos melhores que a gente pode ter na nossa profissão. Hoje, quanto mais especializado você for, mais chances de você ter um sucesso na vida, né? Por isso que eu sempre falo desde o início de escolher aquilo que você gosta de fazer, né? Então, assim, os desafios são vários, né? Em relação até as mudanças da legislação. Nós temos uma legislação muito volátil e, por vezes, essas legislações que delimitam interesses de outras classes, de outras pessoas, acabam por querer tirar atividades que a gente já faz, entendeu? E quando isso acontece, e não é raro que isso aconteça, acaba diminuindo aquilo que você fazia, né? Sempre vão ter desafios relacionados à própria atividade como um todo, né? Às vezes você está num município que a atividade econômica está rodando muito bem, de uma hora para outra, esse município começou a ter problemas, existe uma grande empresa no local, essa empresa saiu, e tudo isso influencia na atividade, né? Tudo isso influencia, porque você está diretamente ligado à economia de um determinado município. Então, todos esses fatores externos podem influenciar na atividade. Então, são situações que trazem desafios mesmo. Quanto à questão do equilíbrio entre tudo, né? É bom sempre que você tenha esse equilíbrio. É um desafio também, né? Porque quando você está numa atividade que exige muito de você, acaba que você pode, se você não prestar atenção, prejudicar as outras áreas da sua vida, né? A sua família, a sua esposa, seus filhos, enfim. É uma situação que a gente tem que tomar bastante cuidado também, tá bom? Uma das principais orientações que eu dou, e eu falo que eu não pensei muito nisso, apesar de estar estudando durante a faculdade, mas é de aproveitar bem a sua faculdade, de fato fazer a faculdade pensando que você está se preparando para depois da finalização da faculdade, você começar a exercer uma atividade com muito mais qualificação. Não adianta, é uma perda de tempo você ficar a faculdade fazendo a sua média mínima ali, né, durante todo o curso, e só depois começar a pensar numa profissão e começar a estudar. Então, eu falo que foi algo que eu pequei nisso. Então, assim, na questão do tempo de estudo, até vem um pouco com aquilo que você me perguntou no início. Você vai diminuir o seu tempo de estudo se você começar a estudar com foco desde já, entendeu? Dentro, é claro, da situação de cada um, né? Por serem a maior parte jovens, né? Então, tem uma situação mais tranquila, é o melhor momento para você investir na sua profissão, né? Terminando a faculdade, até já investir, de repente, numa pós-graduação, talvez até no mestrado, enfim, vai depender muito do foco de cada um, né? Mas nunca deixar de estudar e levar bem a sério a faculdade, né? Isso é bem interessante. E reitero o que eu falei desde o início, ter boa vontade, ter humildade, querer mesmo, de fato, aquela profissão que você escolheu, gostar dela, isso faz uma total diferença, tá? Faz uma total diferença no seu, vamos dizer assim, no seu sucesso profissional. Bom, chegamos ao final da entrevista com o Joxan. Queremos agradecer a todos que chegaram até aqui
e que possam ter um bom dia. Até mais.